igreja, tem os meninos aí, mas já tem os rindo, né? Porque hoje ficou aquela coisa assim, pastor, não acredito que o senhor é o vocalista, era o vocalista, pastor. Pastor, não pode ser, pastor. Aí eu tenho que confessar aqui, para quem não sabe, né? Eu já tentei deixar isso para lá, já passou, as coisas velhas se passaram, mas vez ou outra sempre alguém aparece. Eu fui vocalista da Expresso Louvadeira por 10 anos, né? Tinha cabelo na época, não tinha barba. Alguns se converteram, outros se desviaram. Tem uma confusão aí com alguns pastores da época. Mas Deus é bom com a gente. Então o pessoal disse assim, toca lá na igreja. Eu disse, não, peraí, deixa eu pregar. Tá joia. Deixa eu pregar primeiro, depois a gente marca um dia para cantar, a gente canta, né? Mas deixa eu pregar logo, senão o pastor Jorge, né, vai puxar a minha orelha. Mas meus irmãos, louvado seja Deus. Uma igreja viva, uma igreja feliz. A conferência não é só feliz, a igreja é feliz. Você reparou isso? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Veja como ela é linda. Veja como ela é feliz. Dê um sorriso para essa pessoa. E se ela retribuir com um sorriso, ela vai pagar seu lanche lá fora na cantina, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18, versos de 9 a 11. Atos, capítulo 18, a partir do verso 9. Se alguém estiver do seu lado sem a Bíblia, empreste a Bíblia, leia com essa pessoa. Atos, capítulo 18, a partir do verso 9. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor. Senhor, eu preciso muito da ajuda do Teu Espírito Santo na instrumentalidade da Tua palavra. Que o Senhor continue sendo exaltado nesse lugar, que o Senhor continue reinando nesse lugar, e que apesar de quem eu sou, precisando muito, mas muito do Senhor, me use, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que os nossos corações, a nossa mente nesse momento estejam atentos e abertos para ouvir com clareza aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Finalizando essa série de mensagens, meus irmãos, Zé Quibalo, nós vamos falar hoje sobre as motivações da missão. Como o pastor Jorge já falou, na quinta-feira nós falamos sobre a urgência, falamos ontem sobre os impedimentos, e hoje nós vamos falar sobre as motivações. Paulo, como nós bem conhecemos, ou talvez você não conheça tanto assim, recebe esse nome porque é o nome romano que ele tem. Paulo é aquele homem que é nascido em Tarso, judeu de nascimento, aluno de Gamaliel, instruído por Gamaliel, fiel à cultura judaica. Esse homem, meus amados, que foi um homem que fez muito pela cultura, um homem que escreveu cartas e epístolas que marcam de forma teológica até os dias de hoje. Em Atos capítulo 9 diz que quando Paulo está indo a caminho de Damasco para prender crentes, aprisionar alguns cristãos, após ter visto Jesus Cristo ressuscitado, ele então se converte. Logo em seguida é batizado por Ananias, batizando e pregando pessoas, levando judeus e gregos a conhecerem Jesus Cristo e a se converterem ao cristianismo, entendendo que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Paulo sentiu na pele o que é ser um discípulo de Jesus. Ele entendeu de verdade o que é seguir o Evangelho. Ele entendia perfeitamente qual o custo que se tem de seguir a Jesus Cristo. Mas o que fez Paulo permanecer firme nos caminhos do Senhor? O que fez Paulo permanecer diante das adversidades, diante das lutas, diante dos açoites, das prisões, dos naufrágios, que ele mesmo vai narrar isso na sua segunda carta a Coríntios? Nós aprendemos aqui alguns preceitos, nós entendemos alguns princípios, mas antes de nós entrarmos propriamente no texto que nós acabamos de ler, nós precisamos entender um contexto. No capítulo 16, no capítulo 17, diz que Paulo ele chega em Atenas, e Paulo, o texto vai dizer que ele se revolta no seu espírito, porque grande era a idolatria desse povo.
Diante desse panteão de deuses, Paulo, ele então discursa para gregos, seja no mercado, seja na sinagoga, mas é no Areópago, que ele vê um altar ao Deus desconhecido. E Paulo vai refutar dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Diante disso, alguns creem, outros zombam. Mas se você não fechou sua Bíblia, você pode observar que no versículo 32, do capítulo 17, diz que quando alguns falam da ressurreição dos mortos, uns zombam, mas outros creem nisso. A essa altura, Dionísio, que frequentava o Areópago, Damares, e alguns de Atenas se convertem ao Evangelho. Entrando no capítulo 18, diz que Paulo depois vai para Corinto, conhece Áquila e Priscila, fazedores de tenda, começa a habitar na casa deles, mas mesmo assim continua pregando o Evangelho e ensinando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Diante disso, alguns opositores continuam se levantando contra Paulo e contra a mensagem da cruz. Perceba, meus queridos, não é diferente nos nossos dias. Nós acompanhamos agora a abertura das Olimpíadas, e quantas mensagens subliminares e explícitas. É interessante que o sistema progressista se levanta contra a igreja, meus irmãos. Mas como nós acabamos de cantar aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Ainda que Satanás se levante, ainda que ele tente, eu posso falar pelo que os meus olhos contemplam aqui, meus irmãos. Essa igreja tem perseverado e continuará a perseverar para a glória de Deus Pai. Meus queridos, nós vemos o apóstolo Paulo firmado na palavra do Senhor, nós vemos como Paulo está junto ali, e justamente em Corinto, nós vemos que o Evangelho dá fruto. Observe, meus irmãos, que está ali Tício Justo, Crispo se converte, não somente ele, toda a sua família se converte, e alguns corintos, também se convertem ao Evangelho. O que leva Paulo então a permanecer firme? O que faz Paulo segurar a onda ali, não soltar de forma nenhuma o seu compromisso com o Senhor? Porque às vezes nós, não precisa muita coisa não, basta algum irmão na igreja não falar com a gente, o pastor não deu muita atenção para a gente, o pastor não me chamou para orar, não me colocou para pregar, a gente já quer sair da igreja, a gente desiste do chamado, a gente pula fora do barco. Meus amados, é tempo de despertar. Jesus está voltando, e Ele vem buscar a sua igreja, não é o mundo. Porque agora ele virá justamente como um cordeiro, aquele que é o leão da tribo de Judá. A sua igreja vai subir, e aquele que não crê em Jesus vai ficar. Que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda não fizeram uma decisão por Jesus. 3 princípios bíblicos que nós aprendemos aqui. 3 motivações que nós entendemos da parte do Senhor para o apóstolo Paulo, que serve para nós também nos dias de hoje. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, a primeira motivação, está justamente no versículo 9, quando o Senhor diz para Paulo: não tenha medo. Não tenha medo. Meus amados, o medo é uma sensação básica e primária na vida de qualquer ser humano. E o medo, ele se demonstra de 2 formas. Seja numa questão física, uma aceleração cardíaca, sudorese, cabelo começa a cair. Às vezes algumas pessoas elas começam a suar frio. Tem a questão psicológica também. O medo também afeta isso, ansiedade, preocupação. E o medo faz parte de todos nós aqui. É interessante que o irmão que estava cantando aqui, qual o nome dele mesmo? Cadê ele? André dizendo aqui, não, eu é para estádio de futebol, e aquela coisa toda, né? E ficava aquela muvuca, e torce para o Náutico, misericórdia. Mas tudo bem, não sei nem como é que foi meu esporte hoje, mas vamos embora. E aí, meus irmãos, eu fico pensando o seguinte: uma pessoa que vai para um estádio de futebol e está lá naquela coisa toda. Mas deixa eu compartilhar algumas coisas, porque muitas vezes também o medo que a gente sente, e às vezes a gente até rompe com medo, motivado pelas outras pessoas. Eu lembro que com os meus 15 anos, 14, 15 anos, eu surfava em ônibus. Misericórdia. Minha mãe trabalhando no hospital, eu dizia que ia para a casa de um amigo, e de vez em quando estava eu lá surfando o ônibus e aquela coisa toda. E eu recordo uma vez, meus irmãos, chegando na minha casa, estava eu, mais uns amigos lá, e eu não observei que Dona Maria de Célia, que é minha mãe, estava na parada de ônibus. Mas, meus irmãos, a adrenalina é muito grande, e você sabe que quando você está com medo, a adrenalina vai lá para cima também. Você fica cego,
Porque naquele momento você quer estar bem diante das pessoas. E eu recordo que alguém até falou assim, tua mãe, mas eu não enxerguei minha mãe, mas minha mãe me viu. Os mais antigos aqui vão lembrar dos Thundercats. Olho de Tandera, assim é minha mãe. Lembra os mais antigos? Os mais novinhos não vão lembrar desse negócio, mas os mais antigos vão lembrar. Meus queridos, meus amados irmãos, eu não sei como é sua mãe, mas a minha mãe é aquele tipo de pessoa que ela copia e leva no coração e leva para casa. Minha mãe é crente, minha mãe é serva de Deus, mas quando chegava em casa o pau comia, literalmente. E eu recordo que quando cheguei em casa, minha mãe me copiou descendo pela janela do ônibus, ela só fez aquela carinha, em casa a gente conversa. E eu já sabia muito bem, não adiantava correr para a casa da minha avó, porque tinha que ter essa conversa de todo jeito, se demorasse mais era pior. Então vamos resolver logo esse B.O. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, a minha mãe fez assim, o que é que você estava fazendo em cima do ônibus? Não tinha que mentir, gente. Mas às vezes a gente tenta mentir de alguma forma. Eu só lembro que minha mãe puxou um cabo de vassoura, ela começou a girar no dedo assim, e foi na canela e foi para lá. E um detalhe, meus queridos, filhos, adolescentes, não sei se vocês apanham no dia de hoje, pode falar esse negócio? Pode não, não sei, depois dos 40 anos a gente começa a falar umas coisas. Bem, enfim, não sei se vocês levam as tapinhas das mães de vocês, nunca segurem um objeto que a mãe for dar em vocês, nunca. Fica a dica aqui. Entenderam? Nunca. Quando Dona Maria de Célia puxou o cabo de vassoura, que deu a primeira na canela, eu segurei, ela puxou um cinto, não sei de onde, mesmo, e foi dando por cima aquela coisa toda. Mas a gente muitas vezes é movido pelo medo também, porque os outros estão indo com a gente. É aquela história, tu vai, vou, vamos, aí a gente vai. Mas falando sério, meus irmãos, a gente vê aqui o Senhor falando para o apóstolo Paulo, não tenha medo, não tenha medo. E o medo faz parte da nossa natureza, está no nosso DNA, meus irmãos. E nós vemos na própria Bíblia grandes personagens. Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, quando o Senhor aparece para Moisés na sarça ardente, e diz, agora é hora de voltar. E Moisés, não, peraí, Senhor, tenha calma. Peraí. Com 40 anos eu queria o povo lá, eu queria. Ele matou um soldado, teve coragem. E agora que o Senhor levanta o seu profeta, o seu homem de Deus, para voltar, ele, não, agora não, peraí. Eu vou dizer o quê? Começa as justificativas, as desculpas. O que é que eu vou falar? Qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer para esse povo? E o Senhor Moisés faz o seguinte, o que é que você tem na sua mão? Você tem um bordão, uma vara, ele bota no chão, solta no chão, vira a cobra. Quem tem medo de cobra aqui, meus irmãos? Por isso que eu não sou tricolor, não gosto desse negócio. Eu também não gosto desse negócio. Mas perceba, meus irmãos, que o problema não é a vara se transformar numa cobra. A questão agora é pegar nela. Pegue nela, Moisés. Eu fico imaginando Moisés todo se esticando para tentar pegar na cobra. E ele pega. Depois o Senhor fala, Moisés, agora toque no seu peito. E ele toca e fica leproso. E agora toque de novo, Moisés. E Moisés toca e fica curado. Meus amados, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que tira do nosso coração todo o medo. Ainda que o medo venha, às vezes a gente vai ter esse medo sim. Eu recordo que em 2019, pastoreando, auxiliar na Igreja Batista do Cordeiro, que hoje, novamente estou lá como auxiliar, Deus me chama para ir para o interior, para São Vicente Ferro, onde eu passei 4 anos pastoreando. E foi um grande desafio, porque sair da capital e ir para o interior, uma cidade de mais ou menos de 20 mil habitantes. E foi interessante, meus irmãos, que eu ficava assim, Senhor, mas e se isso? E se aquilo? Mesmo confiando na mensagem do Senhor para a minha vida. 2019, a gente chega lá em dezembro de 2019, logo em seguida a gente acompanha que vem uma pandemia. Final de 2021, a gente recebe algo que desestabiliza a nossa família, pelo menos por enquanto. Nosso filho foi diagnosticado com autismo nível de suporte 1. Meus amados, eu não entendia nada, absolutamente nada do que era isso. Eu me emocionei quando eu vi Felipe aqui pulando. Meu filho, ele tem sensibilidade auditiva, por isso que a gente não está trazendo ele para cá. Totalmente diferente de Felipe. Se ele tivesse aqui, ele ia estar tenso, travado. Mas depois, Felipe, Deus te abençoe, meu filho. Tá ok? Estou falando de você, viu? Se chegar alguma coisa nos seus ouvidos, foi eu que disse. E aí, meus irmãos, eu lembro que quando eu estava lá em São Vicente, o nosso filho, naquele período de pandemia, aula online, a gente começa a levar ele para as terapias. Com 3 sessões, a psicóloga e a fono diz assim, mãe, seu filho é autista. E a gente volta de Carpina para São Vicente, 1 hora de carro, e eu olhava pelo retrovisor e dizia assim, mas não tem cara de autista. Que alguns dizem, né, que autista tem que ter cara, né? E minha esposa chorando, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Que negócio é isso? Isso pega, né? Tem remédio, cura, e aquela coisa toda, meus irmãos.
E eu recordo que eu fui conversar com um amigo pastor, e eu disse: pastor, eu vou voltar para Recife, porque lá não vai ter condições de eu ter os tratamentos para Pedro. São 8 terapias, todos os dias, de segunda a sexta, não tem condições. E eu lembro que esse pastor, usado por Deus, ele fala o seguinte: Ivaldo, você está pensando que o Deus de Recife não é o Deus de São Vicente? Meus irmãos, eu digo a vocês uma coisa: lá dentro de mim mesmo está dizendo assim: estou. Mas eu sou pastor, não posso dizer isso para outro pastor. Não, claro que não, pastor, que é isso? O Deus daqui é o Deus de lá, o Deus do passado é o Deus do presente. Mas lá dentro eu dizia assim: não tem condições. Sabe aquelas coisas que às vezes assim, não tem jeito, não tem como acontecer. E eu voltei para casa, isso era meados de fevereiro. Em junho de 2021, nosso filho começava todas as terapias em São Vicente Ferrer. O Senhor, Ele arrancava do nosso coração, confirmando que Ele estava conosco, tirando de nosso coração todo medo. Meus amados, isso me lembra em Daniel capítulo 3, que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da escultura que eles não se dobram, da escultura de Nabucodonosor, e ele fala o seguinte: vocês serão lançados dentro da fornalha. Percebe que aqueles homens entram, mas haviam 4 homens dentro da fornalha. Muitas vezes o Senhor não vai nos livrar da fornalha, mas o Senhor vai nos livrar dentro da fornalha. Muitas vezes o Senhor não vai tirar o medo do nosso coração, Ele vai dizer assim: vá com medo mesmo, mas eu vou estar com você em nome de Jesus. Meus queridos, nós precisamos aprender a depender mais do Senhor. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Já reparou que às vezes quando a gente vai falar de Jesus, a gente sempre procura uma pessoa que ela não tenha tanta eloquência. Assim, dificilmente a gente vai chegar na cara do nosso prefeito ou da nossa governadora e vem cá que eu quero falar de Jesus para a senhora. A gente vai sempre procurar algumas pessoas que elas sejam desprovidas de intelecto. Mas, meus queridos, quando Jesus nos chama para falar do seu evangelho, Ele abre portas onde não há portas. Ele derruba muralhas para que o nome dele seja engrandecido e glorificado e exaltado, meus irmãos. Porque é Deus que faz essas coisas. O que o Senhor estava dizendo para Paulo é: vai ter perseguição, vai ter oposição, mas não tenha medo. Já reparou que às vezes a gente tem medo de falar de Jesus para algumas pessoas? O que é que as pessoas vão dizer de mim? O que é que as pessoas vão pensar sobre mim? O que é que as pessoas vão dizer a meu respeito? Meus amados, a palavra do Senhor vai dizer: agindo eu, quem impedirá? Não é você que fala, é o Espírito Santo que fala por meio de você. Quando você abre a boca, não são suas palavras, mas é o Senhor que está agindo por meio de você, apesar de quem você é. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, meus irmãos, versículo 10, o Senhor diz para Paulo: porque eu estou com você. É uma coisa interessante, porque o Senhor dá uma promessa, mas também dá garantia. Paulo, não tenha medo. Imagine se só tivesse isso no texto. Sim, Senhor. Mas qual a garantia disso? E o Senhor diz: eu estou com você. Quando nós lemos Juízes capítulo 6 ao versículo 8, ao capítulo 8, nós vemos um homem chamado Gideão. Gideão é aquele homem que é levantado pelo Senhor, visitado pelo anjo, que aparece para ele e diz assim: Gideão, levante-se, homem valente. Mas se você já leu a história de Gideão, você vai reparar que Gideão está malhando o trigo no lagar, justamente fugindo da opressão dos midianitas, povo esse que fazia a opressão aos israelitas. E ali está Gideão, o menorzinho, o pequeno. Diante daquilo, Deus o levanta e diz: agora você vai combater contra os midianitas, junte o seu exército. Se você faz parte do discipulado, você vai me dizer quantos tinham naquele exército inicialmente. Quantos? Valendo um pix, que o pastor Jorge vai fazer para você. Agora, se errar, vai fazer o pix para ele. Inicialmente 32 mil, meus irmãos. 32 mil soldados. Aí Deus fala assim: não, Gideão, não, tem muita gente. Diminui esse negócio aí. 12 mil, não, tem muita gente ainda, Gideão. Tem muita gente. 300. Só 300. Sabe o que Deus queria ensinar para Gideão? Sabe o que Deus queria ensinar para Paulo aqui? Sabe o que Deus quer nos ensinar? Que nós temos que aprender a depender dEle. Porque não é na força do nosso braço, mas é naquele que opera infinitamente mais. É aquele que está centrado no trono, que não perde a majestade e que continua no controle de todas as coisas, meus irmãos.
A garantia que o Senhor está dando para Paulo aqui é: não tenha medo, eu estou com você, meu querido. Meus irmãos, em 2004, eu, na igreja, fui para um acampamento da igreja, e eu estava muito frustrado com Deus, muito chateado com o Senhor. E nesse acampamento de adolescentes, nós fomos lá para Gaibu, quem aqui conhece. Eu nem a Bíblia levei, eu só fui para brincar mesmo. É diferente dos jovens e adolescentes daqueles, eles vão para aprender mesmo de Deus. Amém? Amém, adolescentes? Aleluia, glória a Deus. Eu não, eu fui para brincar. E eu chego lá e converso com o meu líder, disse: olha, Antônio, eu só vim para passar o tempo, são 3 dias, Semana Santa. Depois que eu voltar do acampamento, eu vou deixar a igreja, vou sair do evangelho. Eu fui muito sincero, meu. Ele disse o seguinte: Valdo, eu só vou fazer uma coisa por você, eu vou orar. Eu disse: tá bom. Eu recordo, meus irmãos, chegamos na quinta noite, no sábado pela manhã, eu e mais 4 amigos, a gente alugou umas pranchas e vamos surfar. Vamos lá surfar, vamos surfar. Você já viu o texto de Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 1, 37? Porque para Deus nada é impossível. Pronto, eu peguei esse texto, coloquei no meu coração, amarrado com Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E fui surfar. Por quê? Meus irmãos, eu não sei nadar, mas pela fé eu vou surfar. Eu quero surfar. E está lá eu na praia, finco a prancha na areia, junto com o meu colega. Tinha 2 nativas sentadas, eu era solteiro na época, certo? Para deixar bem claro aqui para a Poliana não me botar para dormir no sofá hoje. Botei a base do surfista e fiquei lá. E aí meu amigo chega: e aí, bro? Porque surfista tem a linguagem, né? Crente tem a linguagem dele, surfista também tem a linguagem dele. Então a gente vai entrar aqui no linguajar do surfista. E aí, bro? E ele disse assim: vamos entrar no mar? Eu disse: rapaz, não vai dar não, porque a onda só está quebrando para a direita, eu só sei quebrar para a esquerda. Mas mesmo assim, meus irmãos, a gente percebeu que a onda, o mar estava muito revolto. E a gente desistiu de surfar naquele dia, graças a Deus. Mas isso não impediu a gente de ser afoito. Fomos para casa, deixamos as pranchas lá, voltamos para o mar e começamos a pegar jacaré. E a gente fica lá pegando jacaré, aquela coisa toda, a onda vai, a onda vem, o mar estava muito forte, muito forte. De repente, uma grande onda se forma, eu pegamos na mão de uma menina chamada Amanda, bem magrinha, gente, bem magrinha. Em questão de segundos, a onda começa a me puxar, eu seguro a mão dela. Ela olha para mim, eu começo a puxar ela me puxando, e na minha cabeça calculando tudo. Eu tenho que furar a onda junto com ela para ela não morrer, que ela é muito magrinha. Se a gente voltar para a praia, a onda vai quebrar em cima da gente. E a gente tem que furar a onda. Eu vou, ela me puxa, a gente vai. Não vai, eu solto a Amanda, entrego o espírito dela ao Senhor e furo a onda. Meus irmãos, não deu muito certo o negócio. Quando eu furo a onda, se você já foi em Gaibu, você vai observar que tem Gaibu e tem enseadas dos corais e tem uma vala no meio. Aonde é que eu entro? Na vala. Naquele dia ali, Deus me ensinou a nadar. Não sei como, irmãos. Se você me colocar numa piscina, eu vou afundar. Eu não sei nem planar. É mão, é braço, é orelha, é cabelo. É o que for, mas não vai dar certo. Eu vou afundar. Pedrinho com 7 anos sabe nadar. Minha esposa sabe nadar. E minha esposa às vezes fica assim: vai, menino, mexe as pernas. Meu irmão, não tem jeito, não vai não. Mas nesse dia, meus irmãos, Deus começou a ter uma conversa comigo. E naquele momento, eu comecei a entender por que eu estava ali. E eu recordo que eu submergi pela primeira vez, toquei numa pedra, subo, um amigo meu da igreja, dos faixas lá, do surfista. Esse negão, tu está indo no redemoinho, eu disse: não diga. Isso, meus irmãos, aqui, era braço, era tudo. Esse vem mais um pouquinho para cá, eu fui mais um pouquinho para lá. De repente ele veio por trás de mim, me deu um grande abraço. Ele disse: agora rema. Eu remei com toda a vontade, toda a força do mundo. O cotovelo bateu no nariz dele, o sangue desceu. Ele disse uma frase filosófica que até hoje ecoa em meus ouvidos: vá com Deus. Eu olho para ele, ele vai andando, nadando e vai embora e me deixa lá. Submergi pela segunda vez, e quando eu observo, as ondas já se formam depois de mim, as casas bem pequenininhas. Eu disse: Senhor, eu sei porque eu estou aqui. Eu não pensava em ninguém, não pensava na minha mãe, não pensava no meu irmão, não pensava nem na minha avó. Eu só pensava em Deus. Eu sei porque eu estou aqui, Senhor. Eu só ficava pensando no bote do tubarão, alguma coisa aconteceu, medo de olhar para o alto mar. Mas de repente, 2 surfistas de verdade, glória a Deus por isso, meus irmãos.
Eles vêm ao meu lado e disse: meu filho, tudo bom, negão? Eu disse: está mais ou menos, mas vai melhorar em nome de Jesus. E um deles começa a dizer comigo: rapaz, tu não é um rapaz que está num acampamento da igreja? Sim, sou eu mesmo. Rapaz, porque ontem eu estava ouvindo vocês tocando louvor lá, cantando e tal, tudo mais, aquilo tocou meu coração. Eu disse: meu irmão, deixa eu subir na prancha, lá na praia a gente conversa. Lá eu converso com você, eu dou um testemunho, eu prego o evangelho, eu leio a Bíblia toda, lá na praia, deixa eu subir nesse negócio. Aí ele entendeu que ele foi me salvar, e não foi, queria conversar sobre Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, eu subo na prancha, ele sai me empurrando, eu ouço aquela voz: pode descer, eu na prancha. Levo um caldo, a prancha me derruba, a onda me derruba. Sábado isso, no domingo chego em casa. Naquela época, meu irmão, não tinha celular, você tem um telefone fixo, se você tivesse condições. E lá em casa não tinha telefone fixo. E quando eu chego em casa, a minha mãe faz assim: meu filho, o que foi que aconteceu na praia? Eu disse: minha mãe não faz parte da mesma igreja que eu. Minha mãe é do Reteté, canelinha de fogo. Minha mãe é dirigente de ciclo de oração, meus irmãos. Eu disse: o que, mãe? Ela disse: porque ontem de manhã, eu estava aqui lavando os pratos, e de repente Deus disse assim: vá orar pelo seu filho. E ela disse, meus irmãos, que quando ela abriu a porta, ela viu um caixão em cima da minha cama. E ela disse para o meu irmão: não estou para ninguém. E eu disse: mãe, que horas mais ou menos foi esse negócio? Entre 11 e meio-dia, exatamente na hora que eu estava passando por uma provação com o Senhor. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que o motivo da gente estar aqui hoje é porque tem gente que ora pela gente? Você sabia que tem... Você que está afastado do evangelho, você que não é crente ainda, você sabia que essa igreja ora pela sua vida? Você entendeu que essa conferência aqui não é apenas para a gente pular, a gente brincar, mas é porque é para mostrar para a sua vida, para você, que essa igreja, ela se importa com você. Adolescentes, jovens, os pais de vocês oram por vocês, para que vocês não se desviem do caminho do Senhor, para que vocês permaneçam firmes cada vez mais. E essa é uma certeza que a gente tem, meus irmãos, porque Jesus, de forma física, Ele não está entre nós, mas de forma espiritual, Ele está aqui entre nós. E eu creio, meus irmãos, que Deus Ele deixou a igreja, não apenas para a gente vir num culto no domingo, e participar de uma conferência, mas para a gente olhar para a face de cada um dos nossos irmãos aqui, e a gente ter a plena certeza que a gente não está sozinho. Eu sei disso, meus irmãos. A gente não está só. E é isso que nos fortalece. Já reparou quando a gente chega na igreja? Sempre tem alguém para nos dar um abraço. Sempre tem alguém para se preocupar com a gente. Eu não sei se já aconteceu com o pastor Jorge, com os pastores aqui locais, mas às vezes a igreja quer tanto ouvir uma palavra, e vamos para a igreja, vai ter culto hoje, Deus vai falar, Deus vai revelar alguma coisa, mas muitas vezes, meus irmãos, somos nós, pastores, que precisamos também de um apoio, precisamos de um aconchego, precisamos de um abraço, às vezes até um pix cai bem. Abençoe a vida dos seus pastores, meus irmãos, se você pode. Meus amados, o que o Senhor está dizendo para Paulo aqui é: eu estou com você, ninguém vai ousar fazer algum mal a você. Tenha certeza disso, Paulo. O medo é normal, meus irmãos, mas a garantia do Senhor, que Ele está conosco, é tão real como esse chão que eu piso aqui. Quando você sai para propagar o Evangelho de Jesus, o Senhor vai com você. Quando você está diante das circunstâncias da vida, o Senhor está com você. E nós não temos que ter vergonha de falar de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que o mundo não queira acreditar nisso, meus irmãos, eu tenho certeza. Eu tenho plena certeza e convicção. Um dia estarei com o meu Senhor e cantarei: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ainda que o mundo não queira acreditar nisso. É isso que faz Paulo continuar na sua segunda carta a Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Paulo vai orar 3 vezes ao Senhor. 3 vezes. O texto não diz se Paulo ora 3 vezes naquele mesmo momento. O texto não diz se Paulo orou 3 vezes em um ano. Mas o texto diz que ele ora 3 vezes pelo mesmo motivo. Tira esse espinho da carne, Senhor.
E a resposta que o Senhor dá para Paulo é: a minha graça te basta. Graça na Bíblia tem dois sentidos, e nós sabemos de um, que é justamente um dom imerecido. Não há nada que a gente possa fazer para receber isso, e o Senhor nos abençoa. Mas nesse contexto de 2 Coríntios capítulo 12, essa graça é a presença do Senhor, apesar das dificuldades, Paulo. Eu não vou tirar o espinho da carne, Paulo, mas eu estou com você. Eu não vou tirar você da fornalha, mas vou estar com você. Às vezes Deus não vai nos curar da enfermidade, mas Ele vai estar conosco, meus irmãos, durante todo o processo. Porque Deus é Deus. Eu estou com você. Isso é o Senhor que está dizendo para alguém essa noite: eu estou com você, não tenha medo. Continue firme, não desanime. Não desista do chamado que o Senhor tem para a sua vida, meu querido. Alguém pode dizer: ah, pastor, mas a igreja é complicado. A igreja é um lugar de hipócritas. A igreja é um lugar de gente falsa. Deixa eu perguntar uma coisa para você: na sua família ninguém é falso, né? Desculpa, meus irmãos. No seu trabalho ninguém é falso, todo mundo lá é perfeito. Começar do seu chefe, não é isso? Aí na igreja, meu Deus do céu, pastor Jorge passou por mim, nem falou comigo. Pastor Hélio, meu Deus do céu, fala com todo mundo. Na minha vez, ele olhou nos meus olhos, não falou nada comigo. Meu irmão, olha, muitas vezes, eu vou falar por mim, eu tenho TDAH. Não parece, não sei se você já observou aí. Se tiver algum psicólogo por aí, já fez o diagnóstico, já bateu, já fechou. Eu não tenho um laudo ainda não, gente, mas eu já fiz teste, tudo. Eu tenho TDAH. E às vezes, meus irmãos, eu estou passando na rua, alguém passou do meu lado, e minha esposa fala: menino, fulano passou aqui do teu lado. Eu não vi não. E não vê mesmo não, meu irmão. Cega de um jeito que não tem como a gente ver. Não tem. Às vezes eu estou conversando com alguém, daqui a pouco, eu estou aqui, ó, o olho está em você. De repente o olho vai lá na caixinha do nada, volta, não sei o quê. Aí a pessoa: não é, pastor? Eu disse: é. Aleluia. Dê um aleluia que resolve tudo. Meus irmãos, igreja é um lugar de gente imperfeita? É. Com certeza é, mas a gente busca a perfeição em Cristo Jesus, que vai mudando o nosso coração, que vai podando, para que a gente esteja cada vez mais aperfeiçoado nele, e nos ajuda, porque eu tenho certeza, meus irmãos, aqui é um lugar, quando a gente cai, o povo levanta a gente. Aqui é um lugar, quando a gente chora com a gente também. Aqui é um lugar, quando a gente chega triste, a gente volta para casa regozijado na presença do Senhor, e feliz com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque como foi cantado aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, terceira coisa que nós aprendemos aqui no texto, se você não fechou sua Bíblia: perseverança. Do verso 10, a parte B, até o verso 11. Veja o que o Senhor diz para Paulo: pois tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus amados, eu não quero entrar aqui nessa questão de predestinação, calvinismo, arminha, que isso aí, cada um se resolve. Eu quero ir para o céu com Jesus. Isso para mim é a coisa mais importante, certo? Mas em João capítulo 17, diz que Jesus, ele intercede pelos discípulos, pelos seus apóstolos. Mas logo em seguida, no verso 20 de João capítulo 17, diz que o Senhor intercede por aqueles que viriam a crer no Evangelho. Meu amado, eu não sei se você acredita nisso, mas o Senhor Jesus, a Deus, Ele ora a Deus e intercede por aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Essas pessoas estão prontas para receberem o Evangelho. E aí nós precisamos lembrar que Romanos capítulo 14, que eu mencionei ontem, Paulo vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém se dispõe aí? Eu espero que, no nome de Jesus, durante essa conferência, Deus esteja levantando aqui homens e mulheres que estejam prontos e aptos a pregar o Evangelho em todos os lugares dessa cidade, meus irmãos. Tem gente, meus irmãos, esperando você. Você já entendeu isso? Você consegue dimensionar isso? Que tem gente esperando por você. Tem gente que está esperando você chegar lá para anunciar o Evangelho. Tem gente que na sua casa, no seu trabalho, os seus vizinhos. Ontem eu pedi para que você pudesse orar pelo menos por 5 ou 3 pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo.
Não precisa você levantar a mão, mas você tem um vizinho chato? Deve ter. Eu tive um amigo, um ateu gente boa. Tem um ateu chato, mas tem um ateu gente boa. E a gente conversava sobre algumas coisas, e ele dizia assim: olha, Ivaldo, sobre esse negócio de salvação, você já sabe meu ponto de vista. Mas a gente dialogava sobre a Bíblia, gente. Mas eu nunca perdi a oportunidade de falar para ele sobre Jesus Cristo. Bibi Cajueiro, tem muita gente nessa cidade, tem muita gente nesse bairro, muita gente que o Senhor quer salvar, e Ele vai usar a sua vida para que isso aconteça em nome de Jesus. Ele quer usar você tremendamente para que muitas pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 3, verso 16, a gente conhece muito bem, eu queria que a gente recitasse juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso se chama amor. O que fez Paulo continuar nessa cidade, onde ele escreveu 2 cartas com tanto conteúdo teológico, ético e moral, significava amor, meus irmãos. Se nós perdermos o amor pelas pessoas, para que a gente está aqui? Se nós não deixarmos o amor de Cristo dentro do nosso coração e transmitir esse amor às outras pessoas, eu pergunto a cada um de vocês: o que é que nós estamos fazendo aqui afinal? Nós só vamos vir para a igreja, ocupar nossos 40 centímetros de banco, voltaremos para casa, e o que é que nós estamos fazendo lá fora, quando essa conferência acaba? Meus amados, o Senhor Jesus está dizendo para Paulo: não tenha medo, eu estou com você, persevere, não desanime. Meus amados, queridos irmãos, eu só estou aqui hoje, porque um dia, alguém não desistiu de mim. Você já parou para pensar nisso? Porque ninguém nasce crente. Ainda que a gente use aquela expressão: eu nasci na igreja. Ninguém nasce na igreja. A gente nasce na maternidade, né? Bonitinho, aquela coisa. A gente não é nem bonitinho quando nasce, mas depois a gente fica. Mas a gente vai crescendo nesse ambiente, meus irmãos, porque um dia alguém se preocupou com a gente. E eu confesso a vocês que naquele primeiro momento que alguém veio falar de Jesus para mim, a gente vai dizer: não, que negócio de igreja, só vocês crentes está tudo certo, só vocês vão para o céu. Não é isso que a gente falava? É ou não é? Não era. E a gente vai curtindo a nossa vida. Meu ingresso na música, meus irmãos, não foi na Expresso Louvadeira. Com 10 anos de idade, minha avó tinha um terreiro de macumba, e eu, minha mãe, e a gente ia para esse terreiro de macumba, e minha mãe colocava uma roupinha branca em mim, e eu começava a tocar o tamborzinho. Eu não sabia o que é que eu estava tocando, mas eu estava tocando aquele negócio. E a gente estava lá. E era uma confusão muito grande, porque na quinta, na sexta, eu estava no terreiro de macumba. E com todo respeito, no domingo minha mãe estava na igreja católica. E dentro de casa tinha uma carranca e tinha uma imagem de uma santa lá. Nunca derrubei ela, deixei ela lá. E eu ficava sem entender aquele negócio. Isso chama sincretismo religioso. O que acontece com muitas pessoas hoje. Elas vão na igreja evangélica esperando que Deus responda às ânsias do seu coração. Aí quando Deus não responde, ela: não, vou em outro lugar aqui. Aí Deus não responde: não, eu vou em outro lugar. E fica rodando, e fica rodando. O único que pode tirar do seu coração toda dúvida, toda ânsia, todo medo, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui entre nós essa noite. E talvez você diga: mas como é que vocês sabem que Ele está aqui? Ah, isso é pela fé, meu irmão. Isso só experimentando mesmo, só provando o Senhor. E eu recordo que quando a minha mãe se converteu, ela ficava: meu filho, vá para a igreja. Meu filho, vá para a igreja. Mãe, um dia eu vou. Eu estou tão novo ainda para ir nesse negócio de igreja. Deixa eu aproveitar a vida. Quando eu tiver um pouquinho mais velho, eu vou para a igreja. E minha mãe orando, evangelizando. Aí se você não estava ontem, você vai recordar como foi minha conversão. Meu amigo que tocava no grupo de louvor da presbiteriana, que surfava no ônibus comigo, meus irmãos. Ele se converte primeiro.
Mas todas as vezes ele ia lá em casa: negão, vamos para a igreja, cara. Vamos para a igreja, vamos para Jesus. Vamos para o Senhor. Ele ficava azucrinando o ouvido, meus irmãos. Até que naquele churrasco, ele se torna um instrumento de Deus. E hoje eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Sabe por que o Senhor Jesus ainda não levou você? Ou não permitiu que a morte chegasse até você? Pela fé, meus irmãos. Não sei se você vai acreditar nisso. Mas é porque existe um povo chamado crente que ora por você. Existe uma igreja, e não só essa igreja aqui, uma igreja que tem orado por você. E você ainda talvez assim: mas foi sorte. Não foi sorte. É a mão poderosa do Senhor te dando livramento para você acordar e despertar para a vida. É por isso que essa igreja existe aqui há quantos anos, pastor Jorge? 63 anos, meu querido. Você pensa que essa igreja existe aqui há 63 anos apenas para passar o tempo? Vocês viram quantos adolescentes aqui, adultos? É gente trabalhando o tempo todo na igreja por você. Primeiramente para Deus, mas por você também. Por isso, meus queridos, eu concluo. Jesus Cristo está voltando. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes. Minha mãe já disse, minha avó já disse, até agora não aconteceu nada. Jesus Cristo está voltando. E o chamado que nós temos para você hoje é: entregue sua vida a Jesus o quanto antes. Essa igreja, ela tem orado por você, tem orado pela sua família. Talvez você tenha desanimado no meio do caminho e pulou fora do barco. Talvez as lutas, as frustrações, a decepção com a igreja fez você parar no meio do caminho. Mas o Senhor Jesus, Ele lança uma palavra para você: chamados com uma missão. Equibalo. O Senhor está chamando você para você não se calar. Tem muita gente nessa cidade, nesse bairro, que está esperando por você, meu querido. E o chamado é para você. O chamado é para mim. O chamado é para cada um de nós. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E gostaria que você pudesse refletir sobre as grandes lutas, os impedimentos, os empecilhos, mas que você focasse hoje na motivação. O que faz você permanecer no Evangelho de Jesus? O que faz você continuar servindo a Jesus? Nós aprendemos hoje 3 princípios: não ter medo, o Senhor é conosco, e perseverança, dependência do Senhor, confiar no Senhor. Por isso que esse convite hoje vai para você que ainda não é crente. Você que costumeiramente vem a essa igreja, que gosta dessa igreja, gosta dos pastores, gosta da música dessa igreja, o grupo de louvor, da coreografia. Você que se sente muito acolhido e bem acolhido nessa igreja, mas ainda não fez uma decisão por Jesus. Eu queria convidar você hoje a colocar a sua vida diante do Senhor, porque essa igreja, ela tem orado por você. O irmão que está aí do seu lado tem orado pela sua vida, ainda que você não saiba o nome dele, ele tem orado pela sua vida. Essa igreja existe um ministério chamado Déboras, mães que oram pelos seus filhos. E essas mulheres, elas têm orado pela sua vida. E se você hoje deseja colocar a sua vida diante do Senhor, eu queria convidar você a levantar as suas mãos, porque eu quero orar pela sua vida. Há alguém essa noite que deseja colocar a sua vida diante do Senhor? Levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Essa igreja, ela tem orado por você. Essa igreja se importa com você. Alguém essa noite? Algum jovem, adolescente, algum adulto? Se você está aqui hoje, é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas essa igreja, ela tem orado por você.
Não tenha medo de entregar-se a Jesus. Quando você faz isso, o Senhor, Ele habita imediatamente no seu coração. Alguém essa noite que deseja colocar a sua vida diante do Senhor? Levanta a tua mão bem alta, eu quero orar por você. Nós queremos celebrar com Jesus pela sua vida. Louvado seja Deus. Pode baixar sua mão, filha. Onde está a segunda pessoa? Ninguém está orando, olhando para você, a gente está orando, meus irmãos. E nesse momento há uma luta espiritual tremenda, porque algumas coisas chegam diante do seu coração. Não faz esse negócio não, não inventa isso não. Porque a bebida é melhor, o cigarro é melhor, a maconha é melhor, o pó é melhor, a pedra é melhor. Melhor Jesus Cristo na sua vida, meu filho. Ele é quem tira do nosso coração todo medo. Ele é quem derrama a sua graça e a sua misericórdia. Há mais alguém essa noite que quer colocar a sua vida diante do Senhor? Levanta as suas mãos. Eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Alguém que está afastado do Evangelho, era aqui da igreja, mas está por aí curtindo o mundo, confiando em você, porque nem Deus é. Mas você quer voltar para o Evangelho? Levanta a tua mão. Eu quero orar pela sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O Senhor está fazendo coisa nova na sua vida, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém? Algum pai, alguma mãe? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Quer colocar sua família diante do altar do Senhor? O Senhor está aqui. Eu quero convidar todas as pessoas que levantaram as mãos para vir aqui na frente, por favor. Todas as pessoas que levantaram as mãos, se você puder, vir aqui na frente. Todo mundo. Pastor Jorge, por favor. Se você quiser vir, pode vir para cá também. O segundo convite, enquanto esses irmãos estão chegando aqui, é para você que já é crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, mas que tem entendido que há uma mensagem urgente. Meus amados, Hebreus vai dizer que um dia todos nós aqui, todos nós, estaremos diante do Senhor e prestaremos contas a Deus. O que é que você tem feito pelo Evangelho de Jesus Cristo? E se Deus está chamando você para ser um arauto do Senhor, na sua faculdade, seu colégio, seu bairro, seu vizinho chato, em nome de Jesus, eu queria convidar você a ficar de pé agora. Se Deus está desafiando você, Felipe já ficou de pé ali, louvado seja Deus, meus irmãos. Se um autista entende que ele precisa ser arauto do Senhor, quem sou eu? Não subestime, porque Deus usa quem Ele quer, para o louvor de sua glória, meus queridos. Há um chamado para a nossa vida. Deus está chamando você para fazer discípulos? Fique em pé. Deus está chamando você para fazer discipulado com alguém? Fique em pé. Deus está chamando você para pregar esse Evangelho sem ter medo? Fique em pé. Deus, Ele quer usar você, meu irmão. Deus, Ele quer trazer a sua família para junto dEle. E Ele vai usar a sua vida em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. A mesma resposta que o Senhor disse para Moisés, eu digo para você: quem fez a boca? Quem dá a voz ao homem? É o Senhor. Porque eu nunca me imaginei sendo um pregador do Evangelho, meus irmãos. Mas pela misericórdia e graça do Senhor, o Senhor tem me usado, apesar de quem eu sou. E o Senhor quer usar você. Ah, pastor, mas eu já estou velho, já estou velha, já estou cansado, eu não tenho aquele mesmo vigor. O Senhor quer lhe usar, orando, contribuindo, intercedendo, de alguma forma, em nome de Jesus. O Senhor quer lhe usar tremendamente. E se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, fique em pé agora. Você que já é crente, é dessa igreja, de outra igreja. Meus irmãos, o pastor Jorge, ele não vai conseguir fazer a obra sozinho, a não ser que você queira ver o seu pastor morto, porque ele vai adoecer e ele conta com você.
Lembram que na quinta-feira eu falei? Jesus olhou o campo. Orem ao Deus da seara, que mande trabalhadores para a seara. Pastor Jorge, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Vai vir muito trabalho aí. Desculpa a pergunta, o senhor está com quantos anos? Quantos anos? 64, pastor Jorge. Vai vir muito trabalho aí, pastor. Muito trabalho. Mas esses aqui são os trabalhadores que vão lhe ajudar nessa obra. Porque eu sei que o senhor já tem a confiança em Deus. Mas esses aqui, e pode contar comigo também, se assim precisar. O senhor não vai estar sozinho não, pastor Jorge. O senhor não está sozinho. E o senhor confirma isso junto com esse povo aqui. Os irmãos da PIB e Cajueiro confirmam isso? Amém? Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor.